Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico Sou, o blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas. E vocês que nos acompanham desde a época do Orkut, estamos aí no Face, no Twitter, você que acompanha pelo bom e velho e-mail, né? Você que acompanha pelo blog, pelo YouTube, sem palavras, grato pela confiança. E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai e tia mãe de montão. E hoje é dia 21 de maio de 2020, no meu relógio são exatamente 15 horas e 55 minutos em ponto. E fizemos um vídeo sobre as 28 deficiências da inteligência, né? De Harvard First Time. Harvard First Time. Um pedagogo romeno que realmente ele ensinou as crianças, né? E a criança chegava com uma debilidade e ele conseguia transformar aquelas crianças em gênios, né? Isso que é interessante. Lembrando que aqui, você está vendo aqui, nós estamos com o aplicativo X-Record, você está me vendo nesse quadradinho pequenininho, e do lado ali, o que eu estou vendo, vocês estão vendo, ó, o blog de João Maria Andari Tópico e o blog Santo Nome. Acesse a nossa página lá. Essa postagem aqui, ó, essa postagem aqui fala sobre, exatamente sobre as 28 deficiências da inteligência, né? Vamos ver aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, as 28 deficiências humanas, da inteligência humana, pelo pedagogo romeno Harvard First Time. Uma dica do professor e filósofo Olavo de Carvalho. Eu publiquei isso aqui em 2013, né? Nós estamos aí em 2020. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso aí, porque, meu amigo, minha amiga, você que lida com a educação aí, ontem foi o dia do pedagogo, da pedagoga, né? Você que lida com a educação, é importante você ter em mente que o professor, o aluno tem um mundo, né? E esse mundo vai ser mediado pelo professor. Você tentar fazer com que aquele indivíduo sozinho tente descobrir é complicado, é difícil. Então, o ser humano, falávamos, né? É o único animal mamífero que, ao amamentar, por exemplo, a mãe, ela coloca a criança no colo ali, né? E olha para a criança. A criança não nasce sabendo, né? Ela tem que ser ali conduzida, não é isso? Esse olhar é muito interessante, né? E o Harvard First Time, ele conduziu muito bem isso. Então, infelizmente, tem muitos autores aí, né? Muito em voga aí na moda, dentro da pedagogia, que realmente não contribuíram, de fato, com a educação lá embaixo, lá, né? Os pequeninos, com os anos iniciais, enfim. Então, criaram-se então estigmas aí e criaram aí ícones que na verdade não são tudo isso. Infelizmente essa que é a realidade. Um deles é Paulo Freire, Vygotsky, que aí é outro, Piaget é outro. Eu na faculdade eu tinha altos debates com a professora e com alguns professores. Por quê? Meu amigo, quer dizer que ao manipular algo, o objeto, a criança vai aprendendo. Tá bom, beleza. Então você pega aí um xadrez, deixa a criança manipular um xadrez e ela vai aprender as regras do xadrez e tudo, como posiciona as peças e tudo. Não. Isso aí de manipular é uma parte, não é o todo. A aprendizagem é algo a mais do que isso, é mudança de comportamento, né? Então, o Harvard First Time, ele pegou crianças com deficiência, crianças que tinham aí déficit mesmo, de QI mesmo, baixo mesmo, debilidade acentuada, e ao conduzir as crianças, conseguiu ensiná-las e a modificar o comportamento delas para a aprendizagem, as crianças ficaram inteligentes. E o Harvard First Time, ele consegue mapear 28 deficiências da inteligência humana. Eu fiz uma postagem em 2013, né? Eu acompanhava muito o professor Olavo de Carvalho, até hoje acompanho o professor Olavo de Carvalho, né? E acompanhava o Orkut. E dentro do Orkut eu peguei ali uma publicação que eu estava sentindo que o Orkut ia acabar. E aí eu consegui salvar algumas publicações e postar no meu blog. Aí o professor Olavo de Carvalho escrevia no jornal Diário do Comércio, e nesse dia
ele fez uma citação do nosso canal, e ele foi muito acessado. Aí, de repente, o canal que 1.000 pessoas que visitam, 2.000 pessoas, de repente era 10.000, 14.000 visitas num dia. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo, né? Eu agradeço sempre, né, ao professor Olavo de Carvalho. Tentei fazer esse vídeo de uma outra hora, mas ele, por algum dado momento, né, o meu celular está velhinho, né, mas ele dá um problema às vezes, não grava, né, direito, a gente tem que regravar de novo. Mas enfim. E o Harvard Fierstein, ele mapeou essas 28 deficiências da inteligência humana, da qual nós vamos falar agora. Então, você que quer ser professor, o professor é aquela pessoa que ele olha o aluno e ele quer porque quer fazê-lo, né, aprender. Ele desenvolve técnicas, métodos, ele vai dar um jeito. Ele não vai se conformar com aquilo que ele está vendo. Ele vai se conformar com aquilo que aquele elemento, aquele indivíduo, aliás, aquele menino, aquela menina, o que ele pode vir a ser. É isso. Essa mente do pedagogo. O pedagogo nunca aceita, você não tem capacidade, ele não aceita isso. Está compreendendo? O professor, então, é isso aí. Ele não vai aceitar um negócio desse. Então, a aprendizagem, Harvard Fierstein dizia já que é uma coisa que é natural, é mediada. O professor é um mediador, né? Sem esse mediador não vai, meu filho, rolar nada, infelizmente, né? E ele vai mapeando ali as deficiências da inteligência. E depois nós temos aí exercícios que você pode fazer aí na sua casa para melhorar muita coisa, né? Às vezes você está tendo dificuldade de aprendizagem por causa de falta de atenção. Quando a falta de atenção passa de um certo limite, aí tem que procurar ajuda mesmo, né? Então aquela distração boba, né? Às vezes é um celular que distrai, aquela agonia de receber quem sabe que está falando aquela mensagem. Então isso aí é um fator importante que pode ocasionar essa falta de atenção, né? Porque quando você está aprendendo algo, você tem que estar concentrado naquele algo, não é verdade? Imagina você, o cara te operando ali, ó, você está com a barriga toda aberta, aí toca o celular, o médico fala, para tudo, vamos lá atender o telefone. Você não vai rolar isso aí. Não, doutor, não faz isso não, pelo amor de Deus, cara. Volta aqui, cara. Não é verdade? Não dá pra... Então, a educação, dentro de sala de aula, é a mesma coisa, né? E outra coisa importante é que, sem esse papel desse mediador, que é o professor, né, a educação vai ficando complicada. Então, nós temos visto e observado que os espaços educativos no Brasil, em muitas localidades ali, no nosso país, estão devendo em muito. Não tem um ambiente favorável à aprendizagem. Os lares também não têm um ambiente favorável à aprendizagem, né? Enfim, mas o ser humano, o professor, ele vê o outro aluno e fala, eu acredito em você. Ele compra, ele aposta, não, eu acredito. Quantas vezes eu mesmo, né, me peguei, minha esposa mesmo, você não vai conseguir. Você vai conseguir. Teve um dia que é até engraçado, né? Ela estava lá no CEJA fazendo a prova lá, e ela tirou um 10 na prova, eu dei um pulo, um grito. É a torcida, não, eu acredito em você. Professor, se você é aquela pessoa que não acredita nas pessoas, não aposta nas pessoas, não gosta de grupo, não gosta de ensinar o que você está ensinando, você não, para ser professor não vai rolar. Desculpa aí falar essas coisas, né? Mas a gente tem que ser sério, você tem que saber o que você está ensinando e bem, e gostar do que você está ensinando, e acreditar que aquilo que você está ensinando será importante para as crianças. Está compreendendo? Agora, se você não tem essas características, dificilmente você vai conseguir fazer um bom trabalho dentro da educação. Os pais também é um outro fronte aí importantíssimo dentro da educação, né? A família. Muitos profissionais, quando escreve assim, a família patriarcal, aí você fica assim, põe a mão na cabeça, mas família patriarcal, meu filho, já está difícil no Brasil. O que nós temos é família nuclear. Quando você vê, ouvir ou ler alguém escrevendo a família patriarcal, você para. O que tem no Brasil hoje em dia é família nuclear. Pai, mãe e filho. Ou filho.
Só, acabou por aí. Aquelas famílias patriarcal, acabou, meu amigo. Acabou, não tem mais. Onde você tem aquela família, sabe aquela família que mora 10 famílias numa mesma casa, meu. Tem o pai, o bisavô tá lá, tá todo mundo ali naquela bagaça ali, ó. Aí é patriarcal, ou matriarcal, aí sim. Mas hoje em dia nós temos uma família nuclear, né? Então, já começa por aí. Se você faz um estudo sobre o patriarcado nos tempos atuais, você já está errando nas premissas. Já tá, se você, o que vai sair disso aí? Vai ser estranho, né? Enfim, então, essas 28 deficiências da inteligência, quando você trabalha dentro de sala de aula, aí você vai observar o valor de muitas coisas. Ó, os blocos mágicos, o material dourado, né? O material dourado, quem foi que... material dourado, né? Material dourado. Foi a educadora, né? Como chama ela mesmo? Deixa eu ver. Esqueci o nome dela agora, hein? Esqueci o nome dela agora, hein? Material dourado, mas vou procurar aqui, ó. Dourado. Quem criou, né? Vamos ver aqui. Maria de Montessori. É isso aí, estava esquecendo. Poxa. Maria de Montessori criou o material dourado para trabalhar com crianças com dificuldades ali, deficiências, né? O que é o material dourado? Você tem um bastão, você tem um quadradinho que simboliza uma unidade. Aí você tem outro bastão que tem 10. Né? Tem 10. Depois você tem outro bastão que tem 10 daqueles bastões que dão 100. E depois você tem um bloco que tem 1000. Então, quando você apresenta esse material para a criança, ela vai conseguir interiorizar o conceito de unidade com conteúdo. Está compreendendo a questão? Isso que é importante. Isso aí é interessante. A Maria de Montessori aí, ela fez isso aí, ela foi de 1870, ela viveu até 1952. Foi também uma das grandes aí, dentro da educação, da pedagogia. Cara, são pessoas que são gigantes, tá ok? Essas pessoas são gigantes, que deram sua contribuição, que até hoje nós estamos nos utilizando disso. Né? E o Harvey Fierstein também. Então, no material dourado, você, professor, professora, tem um outro material que temos, que é o ábaco. Você sabe usar o ábaco? O que é o ábaco, né? Então, o ábaco é um instrumento. Eu lembro que meu filho tinha um ábaco, né? A escola lá, o Colégio Adventista lá de Campinas, né? Eles utilizam esse material, né? O ábaco, para poder aprender a contar. Isso aí, a criança vai ficando fera. Porque ao mesmo tempo que ela está contando, ela está se desenvolvendo, fazendo seriação, quantificação, separação das coisas. E que vai ser explicado aqui pelo Harvey Fierstein, as suas 28 deficiências da inteligência humana. Então, nós vemos aí que a pessoa que criou o ábaco, né, contribuiu para a educação. Não é verdade? Então, aí você fala, e a calculadora? Onde que entra? A calculadora é o seguinte: quando você sabe, aprende como fazer as coisas, aí você usa a calculadora. Mas primeiro você tem que saber a origem. Por exemplo, se você vai aprender álgebra, o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso. Quem que foi o pai da criança? A primeira pessoa a estudar álgebra? Euclides, né, se eu não me engano. Então, se você estudar a álgebra de Euclides, você vai ver o começo de tudo. Quando você vê o começo de tudo, você vai entender como tudo começou e por que começou. Aí você vai interiorizar a coisa, meu irmão. Faça isso para você ver. Vai lá, álgebra de Euclides, deixa eu ver o que esse cara pensou, meu irmão, naquela época. Deixa eu trazer aqui. Quando você vê, você vai entender a álgebra, porque você vai entender o princípio que deu origem à coisa. Né? Quem inventou a multiplicação? Ficou cansado, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais... eu tô cansado desse negócio, hein, cara. Vou inventar um método diferente, vou multiplicar aí, ó. Inventou a multiplicação. Então, para facilitar a sua vida. Compreende a questão? Então, você que é professor de matemática, às vezes você precisa conhecer as origens, os primeiros a falarem sobre aquele assunto. Como que surgiu a equação do primeiro grau?
E por que surgiu a equação do primeiro grau? Qual que é a sua finalidade? Quem a criou, criou por quê? Está compreendendo onde eu quero chegar? É disso que nós estamos falando. Às vezes, as crianças vão mal na matemática, nem tanto nos primeiros anos, né? É mais a partir do sexto ano começa a complicar. Até o quarto ano, quer dizer, o quinto ano, quarta série, a criança está indo até que bem, né? Mas chega ali no sexto ano, começa a dar umas... Aí chegou no ensino, na sétima série, muitos podem repetir, agora não tem mais, né? No oitavo ano começa a dar umas patinadas e tal, e depois chega ali no ensino médio, já começa tudo a questão, né? Então o que acontece? Por que isso acontece? Às vezes as premissas estão erradas, né? Então a gente tem que mudar a logística disso aí tudo. Então o professor não aceita, ele não aceita, ele vai em frente, ele quer ajudar, ele aposta, eu acredito em você, estou apostando em você. A humanidade é feita disso. A Daína dos Santos nasceu na periferia lá de Porto Alegre, né? Não sei e tal. Pobre, né? A pele escura como a minha, né? Tudo desfavorável, entre aspas. Mas ela não se limitou. Mas alguém apostou nela. Aquele olhar que nós falávamos agora, né? Da mãe que olha o filho amamentando, né? Então, alguém olhou e acreditou. Não, eu acredito, hein? E sabe o que aconteceu com ela? Um país que não tem vocação olímpica, de ginástica, não tem nada disso aí. Você, quando assistir a Olimpíada agora, meu irmão, engula essa aí. A atleta, a ginástica, não sei de que país, deu o salto da Daína dos Santos. Ela criou isso. E ganhou a medalha de ouro, a primeira na história do Brasil. O Brasil... Ela fez um feito heróico. Isso aí foi herói, porque não tinha material, não tinha nada, nada favorável. Mas ela é campeã mundial e campeã nas Olimpíadas, meu irmão. Então, o professor é aquele que aposta. Eu acredito em você. Eu acredito em você, mas você tem que acreditar. Vem comigo, vem com o pai, como diz aí. Aqui tem umas gírias antigas que fazem, vem com o pai, vem comigo, né? Então, você tem que acreditar no ser humano, né? E não existe negócio de não. Eu lembro uma vez que meu filho estava com dificuldade na tabuada. E tava aquela dificuldade, eu falei assim, cara, e eu ficava assim, o que eu vou fazer, né? Eu achei um CD com tabuada cantada. Meu filho, escuta isso aqui, vai. Ele aprendeu, não sei porquê, aprendeu. Era um palhacinho que cantava tabuada, né? E ele aprendeu aquele negócio todo lá. Aí conversando com a professora na reunião com os pais, né? E a professora, o que você fez, pai? Ó, tem um CD de tabuada lá, eu dei pra ele, cara. E depois fiquei tomando a lição dele, ver se mudava alguma coisa, e ele começou a aprender. Então você veja como que vai entender, né? O ser humano, estava compreendendo? Mas eu fiquei incomodado com aquilo. Então, eu era pai. Mas infelizmente tem professores que não se incomodam. O aluno não tá aprendendo, dane-se. É a vida dele que se dane. Para não falar um palavrão agora. É aquele que se dane pra lá, né? Eu vou ganhar o meu no final do mês, né? Vou ganhar o meu no final do mês, né? Dando sexta-feira eu saio daqui, fico sexta em casa, sexta-noite em casa, sabadão, domingão. Na segunda-feira eu vejo eles de novo. Ah, tomara que tenha um feriado na quinta-feira logo, né? Ah, tem um feriado na quinta-feira, então eu vou segunda, terça e quarta. Só vou ver eles na outra segunda-feira depois, então... Tem pessoas que levam a vida assim, de professor. Aí é fácil, né, meu irmão? Mas não está ensinando nada. Então vamos lá para as 28 deficiências, né, que eu vi lá. Foi uma dica do professor Olavo de Carvalho. E foi lá no Orkut, o rapaz traduziu o material. Obrigado aí, vou tentar traduzir. Se alguém quiser corrigir, sinta-se à vontade. O professor Olavo de Carvalho fala com frequência do Dr. Harvey Fierstein. Encontrei essa postagem no meu blog, né, o rapaz encontrou. As deficiências resultantes da falta de aprendizagem mediada são antes periféricas do que centrais. Então ele está falando assim, ó, as deficiências resultantes da falta de aprendizagem mediada são antes periféricas do que centrais e refletem a atitude e motivação deficientes, falta de hábitos de trabalho e esquemas de aprendizagem, ao invés de incapacidades estruturais e de elaboração.
Evidências da reversibilidade do fenômeno têm sido encontrados em trabalhos clínicos e experimentais, especialmente através da avaliação dinâmica de dispositivo de avaliação do potencial de aprendizagem, Learning Potential, LPAD. O LPAD, que é o dispositivo de avaliação do potencial de aprendizagem, também nos capacitou a estabelecer um inventório de funções cognitivas subdesenvolvidas, pobremente desenvolvidas. Então, quer dizer, nesse relatório de dispositivo de avaliação do potencial de aprendizagem, no relatório tem as seguintes nomenclaturas. Vamos lá. Ó. Funções cognitivas subdesenvolvidas. Lá, está subdesenvolvido. Pobremente desenvolvidas. Beleza. Ou debilitadas. Estas nós categorizamos como níveis de input. E elaboração é output. Funções cognitivas debilitadas afetando o nível de input inclui debilidades quantitativas e qualitativas dos modos recolhidos pelo indivíduo, quando confrontado por um problema, objeto ou experiência incluem. Aqui vão ser 8 pontos aqui, meus amigos, que está explicando o que é isso aí. Ó. Tá ok? A primeira, percepção confusa. Né? Segunda, comportamento investigativo não sistemático, impulsivo e equivocado. Terceiro, falta de ou debilidade de ferramentas verbais capazes de discriminar, exemplo, objetos, eventos, relações, etc. Não possui nomes apropriados. Então, você adquirir um vocabulário faz parte. Vou mostrar de novo, né? Eu mostrei na outra, mas perdeu o vídeo, né? Aqui, esse livro aqui, que é Comunicação, o que é comunicação? Editora Brasiliense, né? Coleção Primeiros Passos. Minha mãe tinha essa coleção para nós lá em casa, então, por incrível que pareça, na faculdade, às vezes você vai ver essas coleções, né? Por quê? Ele vai destrinchar o que é comunicação nesse livreto aqui, né? E às vezes a gente patina no quê? No referente, certo? Vamos supor, eu falo para você o que é pachuguina, você não vai entender, né? Aí se eu falar para você que é um tolo, você entendeu. Está compreendendo a questão? Então tem coisas que a gente não compreende, porque não tem uma visualização na nossa mente. Por isso que a leitura e a imaginação são importantes. Está compreendendo? A gente é insistente nisso mesmo, né? Porque a leitura, a literatura sobre maneira a de ficção são as melhores. Então você me aconselha a ler Harry Potter? Leia Harry Potter. Bússola Dourada, leia. Né? Jogos Vorazes, leia. Pode ler à vontade. Né? Isso aí vai te enriquecer, meu amigo. Pode ter certeza. E os grandes clássicos também. Quarto, falta de ou debilidade de orientação espacial. A falta de sistemas estáveis de referência debilitam o estabelecimento de uma organização topológica e euclidiana do espaço. A Euclides aqui de novo, né? A geometria. Nós estávamos falando sobre Euclides, né? Interessante, né? Então, o que eu posso dizer para você, pai, mãe, ou cuidador aí responsável pela criança? A criança precisa de espaços abertos, sabe? Brincar na rua. A gente fala rua fora de casa, tá? Subir em árvore, pular de galho em galho. É difícil, é. Sabe aquelas crianças que brincavam de taco? Elas mesmas faziam brinquedos delas. Faziam um carrinho de rolemã. Cara, a criança está ficando inteligente com essas coisas, com essas atividades. Né? A criança que... Eu fazia estilingue quando era criança, mas eu não matava passarinho. Atirava em latas. Eu nunca gostei de matar os bichinhos. Nunca gostei, sabe? Eu tinha dificuldade disso aí. Sempre. Eu não conseguia ter prazer naquilo, ó, cara. Né? Fazer o quê, né? É uma coisa que desde criança eu tenho. Eu não gostava de ficar pisando em formiga. Nem em barato não gostava de ficar pisando. Não sei porquê, mas assim, cara, se eu não criei aquela vida lá, por que eu vou tirar, né? Mas assim, fazer o quê, né? Você que pensa diferente tá valendo, né, meu? Eu só tô falando que eu tinha dificuldade disso aí, cara.
complicado para mim, né? Mas enfim. Sexto, falta de ou debilidade de conservação de constantes, tamanho, forma, quantidade, orientação, através da variação dos fatores. Então, aqueles brinquedinhos de quantificação é importante. De agrupamento, ó, o triângulo fica no triângulo. Sabe aquele brinquedinho que parece inocente? Aqueles brinquedinhos de encaixar, né? Tem um triângulo, tem um redondo, tem um retângulo, tem um losango, que a criança tem que encaixar certinho ali. Isso aí é interessante, vai desenvolver pra caramba a criança. Falta de ou deficiência de precisão e acuidade dos dados recolhidos. Então a pessoa recolhe dados, mas ela não consegue interpretar direito esses dados. Ela vai ter uma dificuldade de fazer isso. Oitavo, falta de capacidade de considerar duas ou mais fontes de informação ou hipóteses de uma vez. Isto reflete que os dados são tratados de forma isolada ao invés de fatos organizados em um todo. Então, esse aqui é o oitavo. A severidade da debilidade no nível input também pode afetar o funcionamento dos níveis da elaboração output, mas não necessariamente. Aqui então está descrevendo o input e output. Beleza, a gente falou sobre 8, né? Uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, deixa eu ver quanto tempo vai o vídeo aqui, né? 26 minutos, né? Então não tem jeito, gente. Tem que fazer, a gente faz um vídeo aqui sem se preocupar com o tempo, né? Porque esse tema aí não é um tema simples. Então, uma coisa que eu tenho observado, que tem muitos jogos, falávamos de manhã, né, mas o vídeo corrompeu, os jogos, o jogo de dominó, por exemplo, né, o jogo de dama, por exemplo, né, o jogo de xadrez, por exemplo, são jogos que vão dar à criança essa coisa de estratégia, de pensar, de tentar adivinhar ou supor hipóteses. Está vendo aqui a questão? Você pode ver que no jogo de dominó todo mundo espera a sua vez, ninguém rouba a vez de ninguém. Pode ver, é difícil meio, ó, sua vez aí. Não é assim? Então a gente tem que tirar a demonização que fazem em cima de certos jogos e trazer para a educação. Quando você está dançando com seu filho na sala aí, desde criança, aí você está fazendo um bem danado para ele ou para ela. Né? Tinha um joguinho, qual que é o nome, né? No Xbox tinha um jogo de dança e tinha a câmera na frente ali, né, do Xbox, né? Esqueci o nome da câmera lá. Eu ficava dançando com meu filho. Eu ia mostrando os passos lá e a gente ia dançando. Por que isso aí? Porque o ser humano se constrói com outro ser humano. E a dança, por incrível que pareça, ajuda o ser humano. A música ajuda o ser humano a se desenvolver, a se entender no espaço. Psicomotricidade. Então a criança, o pai não quer dançar com a criança, não brinca, não pula corda, não ensina a fazer os brinquedos lá. As 5 Marias, lembra dos 5 Marias? Eram saquinhos que a gente colocava arroz, né, e costurava com linha assim, né? A gente mesmo costurava. Ou pegava 5 pedras, né, jogava para cima uma e pegava, e tinha que pegar uma, jogar outra, pega 5, pega 3 e assim vai. Olha que bacana esse jogo, um joguinho simples desse aí. Você está exercitando o seu filho aí. Pular corda, sai para a direita, sai para a esquerda. Você está aprendendo direita e esquerda, não pular de cordas. Então, a gente, às vezes, dentro da educação infantil e dos anos iniciais, a gente tem que brincar mais. Porque é isso que vai trazer inteligência. A gente tem uma barreira dentro da educação aí, ó. Sabe? Da pedagogia ali, ó. Que ele tem que brincar mais. O recreio só 20 minutinhos. Ah, meu Deus do céu, não dá, né, cara? Quanto mais eles brincarem entre si, eles vão se desenvolver mais. Ah, mas aí o pai e a mãe... Ah, o pai e a mãe não quer que suje a roupa. Você quer que seu filho fique inteligente ou está com medo da roupa suja? Então, sabe aquela pessoa que dá uma coleção de livros para a pessoa? A pessoa ganha um livro lá para aprender inglês. Da Idiomas Globo, né?
ganha os CDs, ganha os livros, e os livros ficam intactos, nem escreve. Meu irmão, esse livro vai ficar para semente aí, meu Deus do céu. Você tem que aprender o conteúdo ali dentro. Não é enfeite, isso aí não é uma peça de teatro, não é uma peça de arte, né? Não toca nesse livro não, só vamos pegar com cuidado. Meu irmão, aí não vai rolar o negócio, né? Aí fica difícil mesmo, né? Mas enfim, então, o recreio, a gente tem que rever o recreio na educação infantil, nos anos iniciais, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, ainda bem que o vídeo não conseguiu ir, né? Sabe o que é? A gente tem que discutir seriamente no Brasil. Ele tem que discutir seriamente no Brasil. Sabe o que? Um dos pais tem que ficar em casa com o filho. Sabe? Porque é preciso isso. Se não me engano, a Austrália faz isso, né? O governo banca até que para que as crianças sempre tenham um adulto ali acompanhando, né? Então, você acha que isso aí é um gasto que o governo está dando, né? Mas não é. Então, veja a necessidade de ter escolas que funcionem o dia inteiro. Por causa disso aí, ó. Quando você tem alguém que pode levar, pode buscar, pode acompanhar na sua casa, não seria melhor para você ou não? Está compreendendo? Então, a criança precisa crescer com o adulto que ela confia, que ela foi se habituando desde quando nasceu, a estar com aquela pessoa presente, né? É uma coisa tão simples. Então, a gente tem que discutir sobre essas coisas aí. Vai ter que discutir. Você pode pensar nisso aí. Pensa com carinho. Você pesquisa lá na Austrália como é que tá. Eu não sei se está ainda daquele jeito. Eu sei que se a mãe estava trabalhando, o pai ficava em casa, ganhava uma verba do governo para ficar em casa até os 6, 7 anos da criança. Eu não sei se modificou lá, tá ok? Mas é interessante. A gente pode fazer uns ajustes aqui no Brasil, né? Mas enfim, a gente vai acabar chegando. Sabe qual conclusão que a gente vai chegar? Que o salário nosso caiu e que nossos pais lá atrás, eu tô falando do meu, que eu tenho 51, tá? Não tô falando do seu, que você tem 20 anos aí, 18 anos, eu tô falando do meu, que tem, meu pai vai fazer 80 anos, meu, o ano que vem, se Deus quiser. Em 2021 vai fazer 80 anos, meu. Nossa, nasceu em 41, se Deus quiser, né? Então, o meu pai ficava trabalhando e minha mãe em casa, fazia os deveres, então a gente cresceu na aba da minha mãe ali. Eu pergunto a você, hoje, do jeito que está configurado o mundo, a mulher tem um filho, o filho se tornou um empecilho às vezes. É disso que nós estamos falando aqui, ó. E o filho não pode ser visto como um empecilho. Poxa, meu filho nasceu, onde que eu vou deixar ele, não sei o quê. Tá entendendo a questão? Porque antigamente, o que acontecia? A criança ia para a escola com 5, 6 anos de idade, ia para o parquinho, para o maternal. Hoje já nasce, né? Já está lá no berçário lá, meu. Já tem que deixar com alguém porque você tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Então, é nessa faixa etária que eu estou falando isso, tá compreendendo? Então, a gente tem que pensar nesse assunto com carinho, nessa faixa etária. Winnicott e Melanie Klein, em alguns escritos que eles falam, né? Tem esse livro aqui, ó, que falávamos ontem dele, né? Aqui, ó, Introdução às obras de, vai falar de Freud, Ferenczi, Gurdjieff, Klein, Winnicott aqui, ó, Douto e Lacan. Que a criança precisa ter uma pessoa permanente ali, ó, para que ela possa se desenvolver a sua mente, a sua psique, e possa construir a sua personalidade. Aí nós vamos falar em economia e saúde. Em economia, em saúde mental, a criança vai ganhar. Agora a gente tem que construir creches, porque as mães não têm onde deixar seus filhos, então precisa dar creche, beleza. Mas antigamente isso era feito para as mães solteiras, aqueles vagabundos, fazia lá o tchaco-tchaco na buchaca, e depois deixava a mina lá ver navios, não é verdade? Aí o cara sumia no mundo. E a minazinha lá tinha que criar sozinho o filho ou a filha lá, não é verdade? Aí criou-se a creche. Era uma emergência. Mas a creche se tornou padrão agora no Brasil inteiro. Está compreendendo? Então a gente acredita que a criança nascendo, ficando na creche, ela vai se desenvolver melhor. Não, não, não. A realidade no lar é que ela vai se desenvolver melhor. Na família ali, ó. Mas a família está ficando desestruturada. Compreende a questão? Então,
é uma bola de neve que a gente vai ter que um dia discutir nesse país seriamente. São assuntos que incomodam, você tem que não ter medo, ó, meu irmão. Você é pedagogo, está estudando a educação, está vendo essas coisas? Ou só eu que estou vendo isso aí? Né? Cadê os pedagogos aí? Os professores, professoras, pedagogas, pedagogos. Então é um assunto que vai ter que discutir seriamente. Né? Aí a gente vê carros com uma pessoa só, dirigindo. Né? A gente vê aí, poderia estar com alguém. Agora tem esses aplicativos, é interessante, né? Mas pessoas morrem nesses aplicativos, são assaltadas, então as pessoas ficam com medo, né? Então tem muita coisa que a gente tem que discutir na sociedade, né? O trânsito aumenta. Então, enfim, vai acarretando outras coisas, né? Enfim, continuando aqui, ó. Funções cognitivas debilitadas afetando o nível de elaboração incluem aqueles fatores que impedem uma avaliação eficiente da informação e das dicas ou sugestões. Primeiro, percepção inadequada ao definir um problema existente. 2. Incapacidade de selecionar aspectos relevantes e não relevantes na definição de um problema. Interessante, hein? Falta de um comportamento comparativo espontâneo ou limitação na sua aplicação. 4. Campo psíquico tacanho ou medíocre. 5. Compreensão parcial da realidade. Isso aqui é sério, né? A pessoa está vendo uma coisa, mas ela está vendo que ela está na sua mente ali, ó. Tá compreendendo? Ela está vendo aquilo que a mente dela está projetando. Por isso que o inconsciente, nós falávamos ontem do inconsciente, ele vai projetar o seu consciente ali às vezes, né? A pessoa fica pensando tanto em alguma coisa, às vezes ela está na rua e vê uma pessoa, poxa, acho que eu vi aquela pessoa, ela olha de novo. Não, não era, hein? Nossa, desculpa aí, foi mal o sapão. Né? Compreensão parcial da realidade. 6. Falta de ou debilidade na necessidade de perseguir evidências lógicas. Ela desiste fácil, né? Tem um brinquedinho para criança, que é um aramado, assim, ó. Tem uns quadradinhos, tem uns triângulos, e tem várias curvas. A criança tem que passar esses quadradinhos ali, ó, fazendo aquelas curvas, aquelas tal, até chegar ao final. Para que serve isso aí? A criança tem noção de continuidade e de ter começo, meio e fim. As crianças que terminam aquele exercício, chegam até o final, você vê que ela terminou. Tem crianças que não, vai até metade, não tem noção de continuidade, de término das coisas, ok? Isso que ele está falando aqui, falta de ou debilidade de interiorização. Falta de ou debilidade no pensamento hipotético, inferitivo e pensamento. E se desse bode. 9. Falta de ou debilidade nas estratégias de testar hipóteses. Falamos sobre o jogo, né? Falta de ou debilidade na habilidade de estruturar um comportamento adequado para solucionar um problema. 11. Falta de ou debilidade no planejamento. Interessante isso aqui. A pessoa estudou, fez tudo certinho, mas planejou errado. Estudou as coisas erradas. A ordem estava tudo trocada, meu irmão. Porra. Aí chegou na prova, mas, professor, a prova não era de matemática, não. Eu sou professor de inglês. Nossa, desculpa aí, foi mal. Né? É fácil, né, meu irmão? 12. Não elaboração de certas categorias cognitivas, porque os conceitos verbais necessários não fazem parte do indivíduo, ou não são mobilizados em um nível expressivo. Então, meus amigos, educação infantil, anos iniciais, dá trabalho. Dá trabalho. Se for fazer um trabalho decente, dá trabalho. Tem que ter material mesmo. Tem que ter material de quantificação, de seriação, tem que ter. Né? Tem que ter material de quebra-cabeça, tem que ter. Né? Tem que brincar, as crianças têm que brincar, tem que ter gaiola para subir e descer, né? Escorregar, balançar. Né? Ela vai para lá, ela sabe que ela vai voltar. Aí tal. Tem que ter essas coisas simples, mas que para a criança é importante. Né? E no final aqui, vamos ver aqui, ó, a terceira etapa, né? Foi dividida. A primeira tinha 8 questões, a segunda 12 e a terceira etapa são mais 8, tá, ok? Pensar normalmente se refere a elaborar sugestões. Estas sugestões podem ser originais, criativas, ainda que
corretamente elaboradas podem gerar respostas erradas, porque foram baseadas em informações inadequadas e inapropriadas no nível de input. Isso acontece. A premissa foi errada. Erro de premissa, erro de princípios. Tá? Você inverteu um sinal na conta, você fez a conta certinha. Mas você inverteu o sinal, acabou. Vai dar errado. Está compreendendo a questão? Por mais que você fez certo o exercício. Funções cognitivas debilitadas, afetando o nível de output, incluem aqueles fatores que levam a uma inadequada comunicação das soluções encontradas. Note que informações corretamente percebidas e elaborações apropriadas podem ser expressadas incorretamente. Olha só. Deve-se notar que, mesmo dados e elaborações corretas, podem ter sua solução expressa incorretamente. Se existirem dificuldades nesse nível, tal. Então, aqui a pessoa está elaborando, está investigando, está dando planilhas para conhecer a criança. Passamos pelo primeiro estágio, foram 8, né? O segundo estágio, 12. Agora, outro nível ali, ó, que ele está explicando aí, ó, o nível de dificuldade, ok? São 8 também, e vamos a eles. Primeiro, modalidades egocêntricas de comunicação. Segundo, dificuldades na projeção de relações virtuais. Terceiro, bloqueios. Quarto, tentativas inadequadas de responder. Quinto, falta de ou debilidade de ferramentas para comunicar adequadamente as respostas elaboradas. Sexto, falta de ou debilidade na necessidade de precisão e acuidade na comunicação das respostas. Sétimo, deficiência na transposição visual. Oitavo, comportamento impulsivo. Então finalizou aqui, esses 8, teve 8 no princípio, com mais 12 são 20, com mais 8 são 28 deficiências da mente aí, da inteligência. Então, esse pedagogo Robert Feuerstein fez um trabalho magnífico, é um dos gigantes da pedagogia, da educação, da psicologia, e você vai ter que subir no ombro desse cara, hein? Você vai ter que subir no ombro desse cara para enxergar mais longe. Graças a Deus tem esses gigantes. Maria de Montessori, obrigado. Robert Feuerstein, obrigado. Obrigado, gratidão aí, tá? Porque através de subir nos seus ombros eu estou aqui falando alguma coisa, hein? Eu posso ver mais longe. Né? Quando você está no baixo ali, você não vê direito. Você sobe no ombro de alguém, você vê melhor. Oh, eu estou vendo agora, estou vendo mais longe. Né? E a gente tem que ter agradecimento a essas pessoas, né? Então, os três distintos níveis foram concebidos de forma a trazer alguma ordem à matriz de funções cognitivas, deficientes em situações de carência cultural. No entanto, há a interação que ocorre entre os níveis que é de importância vital para compreender a extensão e a penetração da disfunção cognitiva. Fonte, o bom e velho Orkut. Eu citei aqui, eu sou fã do Orkut, né? Obrigado você que me acompanha desde lá. Então, o Orkut aqui tem o professor Olavo de Carvalho, dá uma bibliografia para você que quer ler livros de pedagogia, para você ficar fera. A arte de ensinar, né? A arte de ensinar de quem que é aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu vejo aqui, ó. Arte de ensinar do autor Gilbert Heiget. Esse livro é incrível. A arte de ensinar. Cara, é uma paulada na sua cachola. Fica aí, ó. É demais esse livro. Livros de Robert Feuerstein, que nós estamos falando aqui. Então, como ler livros também, a vida intelectual, escreva bem, pense melhor. São livros aqui, e tem aqui o professor falando aqui sobre livros para ajudar você, pedagogo, pedagoga, porque na faculdade só tem porcaria. Vamos falar a real, hein? Desculpa aí, mas é verdade. Eu me formei em 2009, né? Eu não sei se mudou um pouquinho, mas sei lá. Tá complicado, tá ok? Obrigado pela sua atenção até aqui. Pense com carinho nisso, né? O professor tem que gostar de estar em grupo. Ele tem que gostar do que ele ensina. Tem que conhecer o que ele ensina. Tem que acreditar que aquilo que ele está ensinando será importante para os seus alunos e alunas. Ele tem que apostar no seu aluno, na sua aluna, bater o olho assim, eu acredito em você. Você tem qualidade, mas só ter qualidade não basta. Tá compreendendo? E o professor aposta nisso aí. Né? Então,
Você acreditar, você vê pessoas com qualidade perdendo tempo. O que eu posso fazer? Você pode falar, ó, você tem qualidade, você tem talento, mas eu posso pegar o cavalo e levar até a beira do rio lá. Se ele vai tomar água é com ele, não é mais comigo. Meu amigo, você está aqui, ó, a água está aí, você que sabe. Está compreendendo? Certo? Mas o professor vai além. Ele quer, não. Bebe água aí. O professor vai acreditar e vai apostar. Se você não tem esse espírito, você pode até dar aula por aí, ser um dador de aulas, vamos dizer assim, né? Mas professor e pedagogo você não vai ser, não. Você vai ser um dador de aula, vai dar suas aulas ali, vai falar sobre certos assuntos aqui, mas não vai ser que nem no caso da Daiane dos Santos lá, que a pessoa acreditou nela, eu acredito em você. Olha no que deu. Tá compreendendo? Ayrton Senna, por que ele é tão lembrado no Brasil? Porque, com toda a dificuldade, ele acreditava. Ele falava, nessa curva, preciso melhorar a curva aqui, ó. Falava pro mecânico, ó, dá uma melhoradinha ali na asa ali que tá ruim, dá uma calibrada melhor nesse pneu aqui, ó. Né? O câmbio não tá passando a marcha direita, dá uma arrumada nisso aqui. Então, é disso que nós estamos falando. Você trabalha com educação, você vai ver as dificuldades dos seus alunos. Então, você tem que ser aquele mediador, ok? Obrigado pela sua atenção, desculpe me ter estendido esse vídeo aqui, né? Mas enfim, ele tem que falar detalhadamente sobre esse autor que vale a pena. Procure o material dele aí na internet aí. Procure pessoas que já dão. Você pai, você mãe, leva nesses grupos de pessoas que fazem esse teste para você ver. Então, criança tem que brincar, tem que correr, tem que cair, tem que levantar, tem que pular corda, tem que dançar, tem que cantar música, né? Tem que se expressar. Às vezes a criança nasce tímida, cresce tímida e depois fica aquele adulto que parece que está entrosado, mas não está, meu amigo. Não se iluda, não. Está só disfarçando, fica cínico, né? E às vezes o cinismo é também um jeito de você ser tímido, né? Você esconde a sua timidez sendo cínico, ok? Obrigado pela sua atenção, duvide de tudo, depois duvida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.